principal para ser chamado a uma entrevista de emprego será o currículo. Ele é sua peça de marketing e nele deverá mostrar um pouco da personalidade, despertando no selecionador a vontade de conhecer você. No Doctor Entrevista de hoje, vamos saber algumas dicas que serão repassadas pela gerente de recursos humanos, Kênia Correia, que pode te ajudar no momento da entrevista. E no Doctor Entrevista desta semana eu recebo Kênia Correia, ela que é gerente de recursos humanos, e a primeira pergunta é como deve ser o primeiro momento do candidato com o entrevistador. Vamos saber? Kênia, obrigada pela presença, pela participação. Como deve ser esse primeiro momento, Kênia? Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui falando sobre entrevista, né, a postura na entrevista, poder dar essas dicas. Bom, a primeira coisa que o candidato deve observar na entrevista é o horário, a pontualidade. Ele deve chegar pelo menos 15 minutos antes da entrevista, até mesmo para conhecer o local e se adaptando, né? Muitos chegam nervosos, então já vai se adaptando com o ambiente. Então é muito importante, porque a pontualidade demonstra responsabilidade. E é isso que o entrevistador quer um candidato responsável. E a partir do momento que o candidato chega na entrevista, ele já está sendo avaliado. Então, a pontualidade dele no horário de chegada é o primeiro ponto de avaliação desse candidato. Então, após a pontualidade, nós vamos passar por uma sessão, então é importante você ir de casa anotando tudo. Se for sua primeira entrevista ou não, anota que nós vamos seguir passo por passo com a Kênia. Em seguida, após a pontualidade, cumprimentar a pessoa. Como Isso deve aí. proceder? Isso mesmo. É fundamental, né, no nosso dia a dia. Isso é ética, cumprimentar, né? Não só na entrevista, mas mesmo quando a gente é profissional, desde o porteiro até o pessoal da limpeza, não custa dar um bom dia ou boa tarde. Então, o candidato, ao chegar no entrevistador, bom dia, boa tarde. Se o entrevistador dar a mão para o candidato, dar a mão também com firmeza, isso já demonstra segurança. Tem gente que pega na pontinha do dedo, né? Então, dar a mão com firmeza, isso demonstra segurança, e cumprimentar o entrevistador. A postura ao se sentar também, isso é avaliado? Sim, é uma coisa muito importante. É uma coisa também, além da pontualidade, do cumprimentar, a questão também da postura, né? A pessoa chega, não sentar como se estivesse numa sala de TV, assistindo a TV, ou sentar meio deitado na cadeira. Não, tenha postura ao sentar. Isso também já revela o que é o profissional. É interessante, Kênia, a pessoa já ir falando o candidato, ou o candidato tem que esperar o entrevistador perguntar? Não, na verdade, o próprio nome diz, é entrevistado. Então, ele esperar para ver o que o entrevistador quer saber dele. O que ele quer saber, que se chamou para entrevista, é porque tem algumas coisas que interessam, né, para ele saber daquele candidato. Então, aguarda, vê o que ele quer saber e aí vai respondendo claramente as perguntas que foram feitas. Se foi chamado é porque o currículo já demonstrou interesse, é isso? Isso mesmo. Se ele for chamado, quando a pessoa é chamada para entrevista, Regiane, já teve o recrutamento, né? Já teve o estudo do currículo dela, para ver se o perfil se adequa à vaga, as experiências, a formação, né? Isso tudo é analisado. Então, se a pessoa está ali, é porque o currículo dela interessou. Então, aquilo ali é o momento dela mostrar o profissional dela, né? Porque o papel, você coloca o que quer no papel. Agora, o pessoal, o que a pessoa vai extrair de você, então é aquele momento que você tem que aproveitar para mostrar o que você tem de bom, o que você tem de experiência, o que você já conseguiu desenvolver na sua vida profissional.
Então, é muito importante isso. O entrevistado deve levar muito a sério a entrevista, porque é um momento que o entrevistador consegue realmente conhecer o profissional que ele vai colocar na sua empresa. Kênia, antes de entrar na sala, né, com o entrevistador, tem algumas pessoas que ficam do lado de fora na recepção perguntando cargos, como que é o trabalho aqui? Isso acontece muito? É errado ou pode ser feito? Não, nunca. Nunca deve ser feito. A pessoa, quando chega na empresa que ele vai ser entrevistado, geralmente as entrevistas ocorrem na empresa. No momento que ele está ali esperando, dá um bom dia para a recepcionista, né? Já pergunta da entrevista, marcaram a entrevista para mim em determinado horário, onde eu espero, às vezes a pessoa não sabe, isso aí é normal, pode perguntar. Mas nunca ficar aproveitando esse momento da espera para perguntar para a recepcionista, você está sabendo qual a vaga? Você está sabendo por que a pessoa saiu, a pessoa que estava dessa vaga, por que ela saiu? E você sabe qual o salário, você sabe se a empresa paga bem? Ou então, a empresa é boa de trabalhar, você gosta daqui? Então, nada disso, porque isso vai chegar ao ouvido do entrevistador, né? E não é legal. Isso aí, você deve deixar para tirar alguma dúvida, alguma coisa que você tiver do cargo, você tem todo o direito de fazer isso, mas com o entrevistador e mesmo também com uma postura, né? Eu acho que tudo tem que ser moderado. Você tem que ter tem que ter um jogo de cintura para também perguntar o que você quer saber. Você deve perguntar, mas na recepção não. Recepção é só para você aguardar a sua vez de ser chamado para poder conversar com o entrevistador. E como você disse, ser simpático, né? Com o recepcionista, com o porteiro, isso já demonstra que a pessoa é agradável, ou seja, quem sabe se essa pessoa for contratada, vai ser uma pessoa que vai acrescentar a nossa empresa, vai ser uma pessoa gostosa de conviver, né? Isso tudo já é avaliado. Isso aí, exatamente, Regiane. A pessoa tem que pensar nisso, porque às vezes o porteiro ou o recepcionista, a secretária do entrevistador vai acabar citando aquele candidato. Ele, nossa, achei ele tão simpático, né? Chegou tão simpático, cumprimentou todo mundo e tem uma energia boa, eu gostei muito dessa pessoa. Então, isso aí tudo acrescenta, né? Às vezes a pessoa chega, acha que não está sendo observado, vai ser observado só depois que senta em frente ao entrevistador. Não. É igual eu falei, a partir do horário que a gente chega, a gente já está sendo avaliado. Então, por isso que é muito interessante. Veja bem, voltando até na questão da pontualidade. Se eu me atraso para a entrevista, quem garante que eu não vou me atrasar no dia a dia do trabalho? Se eu não sou pontual numa entrevista de emprego, que é o primeiro contato que eu vou ter com a empresa, será que eu vou ser pontual no meu trabalho, no meu dia a dia? Se me contratarem, será que não vai ficar essa dúvida? Se eu chego atrasado numa entrevista? Então, isso tudo é questão de repensar. A pessoa tem que repensar nisso e levar a sério desde a hora que chega na empresa, desde o horário até nessa questão mesmo de cumprimentar, de dar um bom dia, uma boa tarde, né? Não faz mal a ninguém, isso só agrega valor ao profissional. E nós vamos para o nosso primeiro bloco de intervalo e voltamos já com mais dicas. Não saia daí!